E aí galera, tudo bem com vocês? O que vocês leram neste janeiro? Eu sei que é um mês de férias, mas aí, o que vocês leram? Vou mostrar agora minhas leituras no mês de janeiro. Então, gente, minhas leituras agora no mês de janeiro foram bem produtivas, apesar que estava bem ocupado no mês de janeiro. Para mim, mês de janeiro não é mês de férias, mas eu li bastante coisa. São livros pequenos, mas foram leituras muito, muito boas. Vamos lá? Então, eu comecei lendo no mês de janeiro. Foi esse aqui, isso mesmo. Comecei o ano lendo essa coletânea de contos do Charles Perrault, essa edição da Kozak. Charles Perrault é um autor clássico de histórias assim, como se dizem, né? Contos de fadas. Então, nesse volume, ele tem a história do Chapeuzinho Vermelho, do Gato de Botas, da Bela e a Fera, também. E outros clássicos aqui. O Barba Azul também, que é bem conhecido. E, gente, eu gostei bastante, porque, assim, eu nunca tinha lido na íntegra essas histórias do Charles Perrault. Eu sempre tinha visto filmes, adaptações, lido aquelas adaptações infantis, mas nunca tinha lido esse texto na íntegra. E achei um texto riquíssimo, muito bom. Vocês que gostam de fábulas, vocês que gostam de essas histórias infantis bem clássicas, eu acho que vale super a pena conferir esse livro que é incrível. Isso aqui eu li em poucos dias. Esse aqui você devora de uma forma tão absurda e é muito, muito bom. Uma coisa interessante nessa edição da Kozak Naif, da finada Kozak Naif, é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Cada final a cada final de cada história tem o que? Tem a moral da história. E isso aqui eu acho muito interessante, porque nos livros que eu li não tem essa parte moral da história. Então, achei muito, muito, muito boa. Muito bom. E às vezes você lê o conto e não entende, né? Essas histórias e não entende. Às vezes fica um pouco abstrata. Então, ao final tem essa moral da história que eu achei assim fantástico, de uma forma assim tão absurda. E uma coisa aqui dessa edição também da Kozak Naif que eu achei muito legal é que cada história ela vem uma textura diferente. Esse aqui é um papel mais liso. Então, algumas pessoas dizem que esse livro fede, mas é porque cada história ela tem um papel diferente. Então, a mistura dos cheiros desses papéis, que é coisa vermelha, é uma textura mais áspera, um papel reciclado. Aí aqui tem a moral da história, alguns vêm outra moral da história. E é muito incrível, gente, muito incrível. E eu achei assim fenomenal. Esse aqui é a folha de guarda dela, vem com 3 marcadores lindos. Olha que folha de guarda linda, não é não? E aí, vocês já leram alguma coisa do Charles Perrault? Muito bom, muito bom. Eu super indico esse livro aqui para todas as idades. É um livro assim fenomenal. Essa foi minha primeira leitura do ano, né? Então, em seguida, eu peguei e abracei logo esse livro. O Paraíso São os Outros. E que livro fantástico. Eu nunca tinha lido nada, isso é uma vergonha. Eu nunca tinha lido nada do Walter Ugumãe. E eu me apaixonei pelos textos do Walter Ugumãe. A escrita dele é doce, uma escrita poética, uma escrita profunda e ao mesmo tempo simples. Eu achei muito incrível. Então esse livro aqui, ele é um livro fantástico, porque ele pegou as obras de Nino Kais, e nessas obras de Nino Kais, ele inseriu esses textos maravilhosos. E são obras incríveis. O Nino Kais eu adoro, o artista é fantástico. E fala de uma forma tão incrível sobre o ser humano, sobre o casamento, sobre a vida.
é um livro pequeno que você lê em uma sentada, assim, é uma obra incrível, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu super indico essa obra do Walter Guimarães e o Nino Kass. E em seguida, gente, eu tô mentindo para vocês, o primeiro livro que eu li no ano não foi o Charles Perrault, aquele dos contos, e foi Eu Sou o Último Judeu, agora que eu lembrei, isso mesmo, foi o primeiro livro que eu li no ano. Esse livro aqui, como vocês já me conhecem aqui do canal, eu coleciono e se vocês quiserem me dar de presente, essa não tem erro. É livro sobre a Segunda Guerra. Eu coleciono livros sobre a Segunda Guerra Mundial, então alguém me indicou, não lembro, gente, me desculpem, eu não lembro quem me indicou esse livro. E dizem que eu lesse porque disse, leia Christian porque é muito bom e é bem chocante, vale super a pena e enfim. E eu sempre quis ler algo sobre esse campo de concentração, Treblinka. É um dos primeiros campos de concentração do nazismo, né, daquela Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro fino, foi lançado aqui no Brasil pela Zahar, então, gente, eu comecei a ler. O livro mexeu tanto comigo que eu fiquei, e é porque eu sou acostumado, viu, a ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial e livros sobre o Holocausto, mas esse livro me deixou de uma forma assim, sem palavras. É um livro muito, absurdamente, muito forte. Aqui conta os detalhes sem dó, sem piedade. O tio Hartman, gente, me desculpa, eu não sei pronunciar esses nomes, mas o autor, ele que sobreviveu, né, esse campo de concentração, esse campo de concentração foi um dos campos mais terríveis de todos os tempos. É tanto que, né, se eu não me engano, salvo engano, só sobreviveram 8 pessoas. Milhares, gente, milhares de pessoas morreram nesse campo de concentração. Tinha aqui em torno de 60 mil judeus por dia. Por dia. É um campo terrível e aqui eu nunca tinha lido, é uma coisa bem chocante que quando os alemães estavam bem aperreados querendo encobrir o seu genocídio, seus crimes contra os judeus, gente, eles fizeram cada coisa que eu não acreditei o que eles fizeram. E, sabe, um livro que muito forte, tinha momentos assim que eu parava, porque, caramba, eu não acredito que existiu isso. Eu nunca tinha lido nada tão forte quanto esse livro. Assim, eu super indico esse livro, mais para quem gosta do tema, porque esse livro é muito, muito forte. Tem cenas aqui, tem trechos aqui que é muito chocante, do assassinato do tal judeu, do encobrimento daquele cadáver, enfim, gente, eu não vou citar aqui os detalhes porque fica chato, entendeu? É uma coisa muito ruim mesmo. Assim, eu super indico esse livro. É um livro muito chocante, mas eu acho que deve ser lido, porque isso aqui é uma coisa que nunca deve ser esquecido para não se repetir jamais, ok? Super indico. Livro muito bom, e eu pretendo fazer resenha desse livro ainda. Eu não sei, porque eu tô estudando, eu já era para ter feito resenha desse livro, é porque eu estou estudando como eu vou abordar esse livro em um vídeo, porque é um livro forte e... enfim. Depois eu li que esse livro maravilhoso que era para eu ter já pegado antes, porque esse livro é um clássico e acho que todo mundo já leu na face da terra e já viu o filme, e o filme eu nunca tinha visto. Eu me prometi, eu disse, eu só assistirei ao filme quando eu terminar de ler o livro. Então eu decidi logo ler esse livro de uma vez por todas, porque estava passando aqui, se eu não me engano era na Fox ou era na Warner, e assistindo alguns trechos do filme. Então uma coisa, eu vou pegar o livro. Peguei o livro e, tipo, devorei. E aí, o livro é O Perfume do Patrick Süskind. Gente, sem palavras, que livro fantástico. Que livro fantástico.
eu engoli esse livro. Até agora eu não acredito que eu nunca tinha lido esse livro. E eu pretendo reler em um futuro aí não tão distante, porque esse livro me marcou muito. A forma que o Patrick ele construiu o personagem desde o seu nascimento, do seu crescimento, desse dom que ele tinha com os odores. Gente, assim, eu fiquei apaixonado pelo personagem. É um personagem riquíssimo. Os diálogos são muito bem construídos. Gente, a história é toda bem construída. E, assim, eu tenho que dizer e bater palmas, porque, falando sobre o filme, eu achei uma adaptação muito bem feita. Muito bem feita. O filme é muito fiel ao livro. E, assim, o final é o melhor final de todos os livros que eu já li na minha vida. Sério, gente. Corra, vão ler esse livro, porque esse livro é apaixonante. Ele é incrível, é nota 10, não é nem 5 estrelas, é 10 estrelas. Porque esse livro, para mim, até agora, foi minha melhor leitura do ano. E o filme é tão bom quanto o livro. Mas enfim, né, o livro não compara porque o livro tem mais detalhes, claro, mas o filme também é tão bom quanto o filme também é tão bom quanto o livro e eu gostei de ambos. Depois eu peguei O Africano do J.M. Leclésio. Gente, e esse livro é fantástico, fantástico. Ai, gente, vamos lá, porque o tempo corre e tempo é dinheiro. Tempo é muito precioso. E tem gente fazendo reforma aqui, eu detesto esses barulhos, mas vamos lá focar, porque eu vou conseguir terminar esse vídeo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Africano do Leclésio. O Leclésio é fenomenal. A escrita dele é tão gostosa, é muito deliciosa. Eu quero ler mais coisas do Leclésio e eu não me arrependi de ter comprado às cegas esses livros do Leclésio, porque quando a Cosac Knife anunciou seu fechamento, eu fui procurar vários livros do catálogo deles e os livros do Leclésio não estavam na minha lista de livros da Cosac Knife que eu queria comprar. Mas acabei comprando todos os livros do Leclésio do acervo do que tinha lá disponível do Leclésio, né, lá na Cosac. Mas esse livro aqui, essa edição do Leclésio, o Africano, ele só tem na Cosac na versão Pocket. E eu não queria aquela versão Pocket, eu corri lá no Chat Virtual e comprei bem baratinho essa edição. Gostei bastante. Essa aqui conta uma história linda, incrível, apaixonante, sobre a interação, o sentimento do pai com o filho, do filho com o pai. Gente, é incrível, é lindo, lindo. O pai é de um garoto, eu sempre esqueço o nome dos personagens, mas enfim, ele foi para a Nigéria, o pai dele é formado em medicina, então ele foi para a Nigéria que ele era médico, esses médicos sem fronteiras que ele ajuda, tipo essas campanhas humanitárias que ajudam pessoas lá na África, se não me engano, ele foi para a Nigéria e lá ele começou a construir a vida dele e ficou bastante tempo lá. Então, os meninos, que eles são brancos, eles são europeus, foram viver em um país diferente, em uma cultura diferente, e tem todo aquele sentimento nostálgico de infância, das brincadeiras de infância, da interação, da saudade quando ele ia para a Europa, tinha saudade do pai. Gente, e o livro é, assim, lindo, lindo. É uma poética incrível. A escrita do Leclésio é poético. E ele foi, se eu não me engano, o Leclésio ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2008. Então, eu comprei desse... Eu acho que não é ruim, né? O ganhador do Prêmio Nobel e tal. Então, comprei.
E não me arrependi, eu já quero ler mais coisas do Leclerc, eu tenho alguns livros aqui e espero que sejam tão bons quanto esse livro aqui. Tem umas imagens da África que são lindas, olha isso. Então o personagem conta sua trajetória lá na África, a busca dele com o sentimento dele com o pai, o crescimento, a infância, a interação com os meninos africanos. Então, é um livro assim riquíssimo e é fino, mas é um livro assim apaixonante. Eu gostei muito do livro, que eu 5 estrelas, super indico. E é isso. O último livro que eu li agora em janeiro foi O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E esse livro aqui foi o primeiro livro que saiu da minha TBR Jar. Vou deixar o link aqui embaixo, e aqui nos box e aqui na caixinha aqui em cima. Se vocês não sabem o que é TBR Jar, vai aqui em cima, vou deixar o link do meu primeiro sorteio de 2017. Esse aqui foi o primeiro sorteado e eu adorei, porque esse livro aqui já estava na minha lista de leituras deste ano, que eu precisava ler esse livro, e eu adorei, gostei bastante. Gostei mais da escrita do autor do que da história. Achei a história, não é que a história seja fraca, mas um pouco me decepcionei, porque eu não achei, vocês vão me matar, mas eu não achei a construção da história, achei um pouco estranha. Enfim, mas eu preciso reler um dia, um futuro não tão distante, esse livro aqui. Esse livro aqui é incrível, ele conta a história de um viajante que viaja, esse personagem que viaja, ele narra uma história incrível, e dessa história incrível a gente vai observando história na África, história em outros países, através de viagens marítimas. Então, através dessas histórias, dessas viagens que ele participou, podemos observar o mal que o ser humano faz com a natureza, a destruição do ser humano com o meio ambiente. E eu achei assim, essa parte da história, das paisagens que ele descreve, dos lugares onde ele frequentou, assim, um dos que me arrebatou nesta obra, porque eu achei muito rico, muito bem construído essa parte das paisagens escritas. É uma descrição assim muito linda, muito incrível, e é um livro que eu recomendo muito mesmo. E eu gostei bastante da escrita do Joseph, achei uma escrita muito ágil, muito fluida, e eu pretendo ler mais coisas do Joseph Conrad. Ok? Alguém já leu alguma coisa do Joseph Conrad? Inclusive, salvo engano, esse livro ele foi adaptado para o cinema. Eu acho que é para o filme Apocalipse Now, coisa assim. Eu preciso ver esse filme. Vocês já viram? Enfim. Então, gente, foram essas as minhas leituras. Eu li no total 6 livros agora em janeiro. Achei pouco, porque foram livros pequenos. Nem um calhamaço, mas enfim. Foram leituras ótimas, muito boas. Gostei bastante. E agora vou mostrar a vocês o que eu estou lendo agora para fevereiro. Eu não pretendo pegar tanta coisa em fevereiro, só se eu terminar o livro que eu sorteei na minha TBR, ok? Então o livro que eu estou lendo em fevereiro, e provavelmente lerei em março e abril, é um livro grande, mas é um livro altamente rico em história, que é o Vida e Destino do Vassili Grossman. O Vassili Grossman, ele é um autor russo naquela região, então ele participou bastante do front, participou bastante na Segunda Guerra Mundial como soldado, participou também como repórter da época para fazer ele construir seus textos
partindo dessas notícias que ele apanhava sobre a Segunda Guerra Mundial, ele visitou vários campos de concentração, inclusive o Treblinka. E então é um livro assim, esse romance, ele tem muito de verdade aqui, ele tem muita verdade, porque esse romance é totalmente baseado no que ele viveu. Então é um livro assim, até agora eu li cento e poucas páginas já, e esse livro aqui, ele até agora ele deu um banho de aula de história assim fenomenal sobre a revolução lá na Rússia, a questão da Rússia com o nazismo, enfim. Estou avançando e pretendo, quando ler mais, fazer um vídeo, quando ler mais um pouco, fazer um vídeo sobre a primeira parte desta obra incrível que é considerada no meio literário como o Guerra e Paz do século XX. E esse livro aqui, ele foi um livro assim muito castigado, como dizem, né? Porque esse livro demorou 10 anos para ser escrito. Ele demorou 20 anos para ser publicado. E quando foi publicado, o governo russo, o KGB, aquela organização russa, ele capturou esse livro, impedindo a sua comercialização. Então, ele passou, sabe quantos anos para ser republicado? Ele passou mais 30 anos para ser republicado, né? Então, quando ocorreu realmente a publicação desse livro, que foi aberto para todas as pessoas que queriam ler essa obra, que já era bem falada naquela época, era uma obra polêmica que critica bastante o governo russo, a parte também do nazismo. Então, o Vassili Grossman já tinha falecido, infelizmente, mas é um ícone da literatura, esse livro. Vale muito a pena a leitura dele. O segundo livro que agora que eu estou lendo também, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. E o livro que saiu, 3 não, 4, porque eu também estou lendo Os Miseráveis bem aos poucos mesmo. Estou bem atrasado, eu desisti de acompanhar as meninas porque aquele do grupo lá do Lendo Os Miseráveis, porque não vai dar realmente, eu tenho muitas leituras para fazer, além dessas tem as leituras acadêmicas, então não vai dar. Mas esse ano eu terminarei Os Miseráveis, mas bem aos poucos mesmo. Não tô com pressa não. E porque eu também não quero ler Os Miseráveis assim correndo, eu quero degustar a história e tá ficando fantástico agora. O segundo livro agora que saiu na minha TBR já, que assim que eu terminei de ler Coração das Trevas, do Joseph Conrad, eu sorteei esse livro. Eu sorteei, né, o TBR já, e saiu nada mais, nada menos do que a Fazenda Africana da Karen Blixen. E para vocês que não sabem, tanto o Coração das Trevas quanto esse estão no projeto Lendo Mil Livros, ok? Se vocês não sabem, vou deixar aqui o link e aqui em cima também nos cards. Esse livro aqui eu estou lendo, já li umas 100 páginas já, e que livro é fantástico. Esse livro aqui é tipo uma autobiografia da Karen Blixen, que conta a história de uma baronesa do café lá na África, e enfim, até agora está incrível, todas as paisagens ela descreve de uma forma muito, muito rica. E vocês veem aí, né? Eu já li o Africano esse mês de janeiro e agora peguei a Fazenda Africana, tá um pouco africano demais, mas eu tô adorando. É um livro muito, muito, muito bonito. Depois, quando eu terminar, eu conto mais sobre esse livro. E o livro que eu peguei ontem, comprei esse mês de janeiro, mas eu peguei ontem porque é um clássico americano e eu disse, eu preciso ler esse livro, é O Pai Morto. Sim, do Donald Barthelme. Esse livro aqui é meio louco, eu tô lendo, a capa é meio peculiar, mas não sei nem o que dizer agora, mas conta a história do personagem chamado Pai Morto. É estranho, o livro tá estranho, o livro tá esquisito, mas eu tô gostando, é um livro muito cômico. Muito cômico, é a história do pai morto que não aceita a sua, se eu não me salvo engano, ele não aceita a sua condição de morto.
É muito engraçado, é um livro muito bom, mas é um pouco metafórico, satírico e critica um pouco aquela parte do governo norte-americano. Enfim, gente, eu tô gostando muito desse livro, muito mesmo, é um livro muito engraçado. Eu peguei ontem, mas devorei assim 50 páginas bem rápido mesmo. Então, gente, é tudo isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e até uma próxima. Tchau!